presidente Jair Bolsonaro conversou hoje pela manhã com jornalistas no portão do Palácio do Alvorada. Bolsonaro lembrou aos jornalistas que resolveu ontem a questão da taxação da energia solar. Segundo o presidente, nossa posição é tarifa zero e o governo não participará mais de nenhuma comissão para falar desse assunto. Bolsonaro disse que os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, concordaram em impedir a taxação. Disse ainda que o presidente da ANEEL pediu para falar com ele e que, se o assunto for taxa zero, será bem recebido. Questionado se o governo estuda outras formas de energia, Bolsonaro lembrou que na hidrelétrica de Sobradinho foram instaladas placas fotovoltaicas como teste piloto. Bolsonaro falou ainda de energia eólica e biomassa e lembrou que revogou um decreto que proibia os amazonenses de plantar cana-de-açúcar. Bolsonaro brincou que em breve será acusado por pessoas como o presidente da França, Emmanuel Macron, e a ativista mirim Greta Thunberg de querer transformar a Amazônia em um canavial. Bolsonaro falou que, se possível, participará da reunião do governo sobre o preço dos combustíveis e cobrou a divulgação de todos os fatores que compõem o preço. Bolsonaro reiterou que a maior parte do preço se deve à distribuição, que é feita por um monopólio. O presidente disse que não é fácil quebrar um monopólio de décadas, mas que o caminho é ir, aos poucos, quebrando monopólios. Bolsonaro apontou ainda que a intenção do governo é privatizar e isso é feito por partes. Enquanto respondia sobre a reforma administrativa, que deve ser encaminhada ao Congresso em fevereiro, Bolsonaro falou sobre a necessidade de trabalhar a informação. O presidente disse que é possível que se acabe com a estabilidade dos servidores que entrarem a partir de agora, mas parte da imprensa tenta manipular a discussão, sugerindo que a reforma vai atingir os servidores atuais. Bolsonaro disse aos jornalistas que espera que eles mudem a situação atual, em que grande parte da imprensa desinforma os cidadãos. O presidente disse: "Essa frase não é minha e eu quero que vocês mudem. Quem não lê jornal não está informado e quem lê está desinformado. Tem que mudar isso, vocês são uma raça em extinção." O presidente usou como exemplo uma matéria do UOL, que o acusou de usar o fundão eleitoral em 2014. E lembrou que o fundão só foi criado em 2017. Bolsonaro explicou aos repórteres: "Não sabem nem mentir mais. Esse tipo de informação atrapalha todos vocês. Cada vez mais as pessoas não confiam em vocês. E eu quero que vocês sejam cada vez mais uma força no Brasil. É importante a informação e não a desinformação ou fake news." O Brasil acompanha de perto a crise no Oriente Médio e os impactos no preço do combustível aqui no país. Nós vamos então ao vivo ao Palácio do Planalto saber os detalhes com a repórter Luana Karen. Oi, Luana, tudo bem? Olá, Roberto, tudo bem? Boa tarde para você e boa tarde para todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Bom, é isso mesmo. Com o aumento da tensão entre Estados Unidos e Irã, isso pode provocar um aumento ainda maior do preço dos combustíveis no país. E o presidente Jair Bolsonaro decidiu convocar uma reunião hoje à tarde para discutir saídas para o problema. A reunião deve acontecer às 4 da tarde e será comandada pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, com a possível participação do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Bolsonaro falou também que conversou com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e com o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco. Segundo o presidente, se o preço do petróleo continuar aumentando nos próximos dias, uma providência deverá ser tomada. Alguns querem que eu tabele. Não tem como tabelar. Isso não existe isso. A nossa política não é essa. Políticas semelhantes no passado não deram certo. A nossa economia está dando certo. Reconheço que o preço está alto na bomba. Graças a Deus, pelo que parece, a questão lá dos Estados Unidos e Iraque, né? Do general lá, que não é general, que perdeu a vida, não houve o impacto, não foi grande, né? Foi 5%, passou para 3,5%, não sei quanto é que está hoje a diferença em relação ao ataque. Mas a tendência é estabilizar. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não concorda com a decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, de taxar a geração de energia solar no país, mas lembrou que a agência tem autonomia. No que depender de nós, não haverá taxação da energia solar. E ponto final. Ninguém
fala no governo, a não ser eu, sobre essa questão. Não me interessa apareceres de secretários, seja quem for. A adesão do governo é não taxar. Agora, que fique bem claro que quem decide essa questão é a ANEEL, é a Agência Nacional de Energia Elétrica. É uma agência autônoma. Os seus integrantes têm mandato. Eu não tenho qualquer ingerência sobre eles. A decisão é deles. E deixo claro que nós do governo não discutiremos mais esse assunto. E ponto final. A taxação da energia solar, no que depender do presidente Jair Bolsonaro e dos seus ministros, é não. E pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que conversou com os presidentes da Câmara e do Senado e que os dois se comprometeram a votar em regime de urgência projetos que proíbam a taxação da energia solar. E olha, a partir de hoje, quem usa cheque especial vai contar com juros mais baixos. A determinação é do Banco Central. Vamos até São Paulo saber os detalhes com o Dimas Soldi. Dimas, bom dia para você. Bom dia, Renata. É isso mesmo. A partir de hoje, os bancos só podem cobrar até 8% ao mês de juros dos gastos com cheque especial. Antes, a média era de cerca de 12%. E começa hoje também a permissão para que os bancos possam cobrar uma tarifa dos clientes que têm o cheque especial disponível. Essa tarifa é uma espécie de contrapartida aprovada pelo Banco Central pela redução dos juros. Mas depois de críticas, alguns bancos já avisaram que não vão aderir à cobrança. O Banco do Brasil foi o primeiro. É bom lembrar que se a tarifa for cobrada, a partir de hoje, só vale para os novos clientes. Para os mais antigos, ela só entra em vigor em junho. Vamos ver os detalhes na reportagem da Cleide Lopes. Para muita gente, controlar as finanças não é tarefa fácil, ainda mais quando se tem um limite de crédito disponível, como é o caso do cheque especial. Nesse caso, o sonho pode se tornar um pesadelo. Usei e acabei endividando e até hoje não consigo pagar. O limite vem, mistura com o seu pagamento, você não consegue controlar uma conta com a outra. Eu fiz umas continhas que se eu utilizar o cheque especial, eu chego a pagar até 170% da minha dívida num ano, então não vale a pena. Segundo o Banco Central, o cheque especial é mais utilizado por clientes de menor poder aquisitivo e pouca educação financeira. Por isso, para evitar penalizar os mais pobres, o Conselho Monetário Nacional decidiu que os bancos não poderão cobrar taxas superiores a 8% ao mês, o equivalente a 151,8% ao ano. O conjunto das regras é um momento para reflexão do cliente com relação ao uso do cheque especial, né? Mesmo que seja uma pessoa que não utiliza, então verificar se o limite que está sendo disponibilizado é adequado ou não, rever seus limites, e aqueles que utilizam, mesmo tendo essa redução da taxa de juros, verificar também se não pode também buscar uma alternativa que seja mais adequada à sua necessidade. Hoje, os bancos disponibilizam cerca de 350 bilhões de reais para seus clientes como limite de cheque especial. Todo esse volume, mesmo que não utilizado, representa custo capital para a instituição. Por isso, a partir de agora, os bancos vão poder cobrar uma tarifa mensal pela disponibilização do limite para quem tem crédito superior a R$ 500. A possibilidade de cobrança de tarifa, ela vai poder ser feita a partir de 6 de janeiro para os novos contratos. Então, se for um contrato que já tenha com o banco, aí só a partir de 1º de junho. A Receita Federal passou a exigir este ano, agora de 2020, que todas as remessas internacionais que chegam ao Brasil sejam identificadas com o CPF ou com o número do passaporte do destinatário. Sem essa informação, a encomenda pode ser devolvida ou até destruída. Andréia tem relações de consumo modernas. Ela compra quase tudo o que precisa pela internet. Eletrônicos, acessórios femininos, presentes. Os sites internacionais são os preferidos. Os preços são muito baratos, muito mais baratos. É que leva, dependendo do site que a gente compra, leva até 2 meses, pode levar para chegar.
Agora, compradores como a Andréia vão ter que se adaptar a uma nova regra estabelecida pela Receita Federal. Desde 1º de janeiro deste ano, todas as encomendas e remessas internacionais devem conter identificação de CPF, CNPJ ou número do passaporte do destinatário. Com a medida, a Receita quer melhorar a fiscalização e dar mais agilidade na hora da entrega. Uma vez com esse dado, eu vou aprimorar e ter mais eficiência na fiscalização. Consequentemente, os Correios poderão, de forma mais rápida, entregar as encomendas para os seus consumidores finais. Os consumidores devem ficar atentos para cadastrar a informação na hora de realizar uma compra internacional pela internet. A falta do CPF, CNPJ ou número do passaporte do comprador pode impedir a entrada do produto no país. Neste caso, a mercadoria pode ser devolvida ou até mesmo destruída. Mas quem esquecer de colocar a informação na hora da compra ainda tem mais uma chance. Os dados podem ser cadastrados pelo site dos Correios na ferramenta Enviar e Receber Minhas Importações. Essa novidade ela não implica em qualquer tipo de aumento de carga tributária. Ela é uma modificação operacional para aprimorar as técnicas de fiscalização da Receita Federal. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.